No Antigo Testamento, Deus instituiu o sacerdócio de forma a se aproximar do pecador. Então havia a figura do sacerdote que intercedia pelo homem, pelo povo, e também cuidava do sacrifício dos animais. Como se dava o sacrifício? O pecador levava um animal ao templo. Geralmente esse animal era um cordeiro, mas também podia ser um novilho, um bode, uma pomba. Mas esse animal tinha que ser limpo, sem defeito e não tinha nenhuma relação com o pecado. E obviamente ele seria sacrificado. Como que se dava o sacrifício? O homem, pecador, colocava as mãos sobre o animal, num ato simbólico de transferência do seu pecado para o animal. E o sacerdote se procedia ao sacrifício do animal, no lugar santo de adoração, que era o altar. Veja que nós temos duas figuras, do animal a ser sacrificado e também do sacerdote. Essas duas figuras apontavam já para Jesus, que viria a ser sacrificado no futuro e também seria o sacerdote de Deus para nós. Ele sempre intercedeu por nós em vida e também continua intercedendo por nós no céu. Nós vamos ler juntos Isaías 53. Eu queria que você acompanhasse comigo na sua tela. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías foi escrito muitos anos antes de Cristo. É uma visão, é uma palavra profética do que aconteceria com Jesus centenas de anos depois. No livro de João, capítulo 1, dos versos 19 a 34, houve um episódio em que os judeus enviaram alguns sacerdotes e levitas para conversar com João Batista, para saber dele quem ele era, porque ele vinha anunciando o reino de Deus. Então eles chegaram até ele e perguntaram: quem é você? E João Batista afirmou: não sou o Cristo, apenas o anuncio. No dia seguinte, Jesus vem ao encontro de João Batista. E João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nós vamos ler o Lucas 22, versículo 37. Acompanhe comigo na tela. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Jesus afirma que as Escrituras estavam se cumprindo por meio das coisas que ele fazia. Também em 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 21 a 24, você vai ver que Cristo sofreu por sua causa, por minha causa. E ele quer, e Pedro nos exorta a seguir os passos dele. Jesus não cometeu pecado algum, mas carregou os nossos pecados. Nós éramos mortos espiritualmente, mas agora nós podemos viver para a justiça de Deus. Este é o objetivo. Em 1 João 2, dos versículos 1 e 2, João nos adverte para não pecarmos. Mas, se pecarmos, nós temos Jesus, que é o justo, é o advogado nosso junto ao Pai. Ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Lembra do versículo 46 de Mateus 27, em que Jesus clama: Deus meu, Deus meu? Quando ele diz Deus meu, ele demonstra submissão, rendição, respeito à hierarquia como Deus Pai. E essa repetição Deus meu, implica um total desamparo, uma angústia profunda, um sofrimento profundo. E eu te pergunto, o que haverá de mais terrível na vida se não o abandono de Deus? Você já parou para pensar nisso?
A gente tem muitas coisas terríveis na vida, doenças, calamidades, catástrofes. Mas a coisa mais terrível, eu imagino que pode acontecer, é quando Deus abandona totalmente a pessoa. E Jesus pergunta, por quê? Você não acha que Jesus já sabia o porquê? Ele foi como voluntário para a cruz. Ninguém o obrigou. E ele sabia no que implicaria, nas consequências que sofreria. Então ele pergunta, por que me abandonaste? A gravidade da sua condição e a intensidade do seu sofrimento, tanto físico como espiritual, do abandono de Deus, eram imensuráveis. É como se ele tivesse perdido o entendimento, a razão, algo que lhe tirou o chão. O abandono de Deus causa isso. Então eu tenho uma pergunta para você. Você sabe agora por que Deus desamparou o seu único e amado filho? Reflita sobre essa pergunta um pouquinho. Por que Deus desamparou o seu único e amado filho? Para terminar, eu gostaria de ler mais 2 versículos com você. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 21, e a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, que nós vamos colocar na tela. Segundo Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2, 24 é como se fosse um complemento dessa passagem. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A morte de Jesus, inocente, puro, o Cordeiro Pascal, nos justifica, de modo que nós, pecadores, podemos representar a justiça de Deus. Isso é algo tremendo. Nós não poderíamos ter sido aceitos como pecadores. Portanto, somente Jesus poderia pagar o preço por todos nós. Isso é expiação. E eu tenho algumas perguntas para você. Você já foi justificado? Você entende o sacerdócio de Cristo? Você entende a profundidade do sacrifício de Jesus? E que ele teve que pagar o preço com sangue e em morte de cruz? Para quê? Para que você, para que eu, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus, como desde o princípio Deus quis assim. E para que também nós tenhamos a vida eterna, tenhamos salvação. Eu gostaria então de agora aqui orar com você, para que Deus continue falando através dessas passagens, através desse estudo desta palavra, e para que tanto você quanto eu compreendamos com mais profundidade estas palavras e possamos entender o que Deus quer falar conosco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz para a nossa salvação. Nós não merecíamos, Senhor, esta dádiva, mas o Senhor de bom grado ofereceu. Nós não teríamos condições de se aproximar de Deus, do Pai, por nós mesmos, se não fosse a Tua intervenção, se não fosse o Teu sacrifício, o Teu amor demonstrado na cruz. Muito obrigado, Senhor. E que nós possamos, que o meu ouvinte também possa entender esta mensagem da cruz, Pai. Entender o que é expiação, o que o Senhor fez por nós naquela cruz, o abandono que o Senhor passou por ele, do seu próprio Pai, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos justificados. Abençoe também o nosso ouvinte, Pai, para que ele também compreenda isso no seu coração. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de agradecer a você por ter assistido esse vídeo e convidá-lo para assistir os outros vídeos da série As 7 Palavras da Cruz, que estão disponíveis no site da Terceira Igreja
conforme você vai ver no próximo slide. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.